Eu sei que veio de lá a pele negra que eu vi quando nasci. Papai, mamãe, neném, Didi. Badia foi a parteira, também negramente bela. Palavras adocicadas aprendi, sabor de banto e nagô. Nesta África eu vivi. Lembro o som do pilão que em perfeito mutirão o milho era pilado. O cheiro de café torrado, a arupemba peneirando, o cuscuz cozinhando, o abano para o carvão brilhar. O colorido dos nossos vestidos amplamente rodados, os decotes ousados, as tranças ou pitóis bem feitos, eram penteados perfeitos que mamãe fazia. Nesta África eu vivia. Me puseram outras lições, outras maneiras, outras noções. 1000 conflitos, até a reabilitação descaracterizar o escuro do abismo, o preto do pecado, a lista e a ovelha negras, a cor de Satanás, a negra de alma branca, a libertação do Ené, sendo negra cada instante, de beiço de panela, de venta chata e cabelo de arapuá. Sou desta África do lado de cá, sou desta África do lado de lá. Muita fumaça e calor no ferro de Senta aí o ferro na frente. E mamãe, quando era menina, teve que passar. Muita fumaça e calor no ferro de mão. Natina, vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. E mamãe, quando era menina, teve que passar. Muita fumaça e calor no ferro de goma. E mamãe, quando era menina, teve que passar. Muita fumaça e calor no ferro de goma. Ah, não. Eu, quando adolescente, a porta do meu quarto dava para a sala onde tinha um radinho elétrico. E minha irmã, que já estava fazendo a limpeza da casa, a mais velha, Neném, ligava numa estação que era a Rádio Clube de Pernambuco. Tinha um programa chamado Pernambuco Você é Meu. E nesse programa saía muitos frevos e maracatus. Então, o frevo tinha algumas pessoas que falavam na minha cidade, mas o maracatu ninguém falava nele. Somente eu tinha esse prazer de ouvir na rádio Jornal de Comércio falando para o mundo. E o meu mundo era Parnamirim. Abri muitas cirandas aqui. Quando eu cheguei, esse pátio São Pedro não era assim. Começava a ciranda lá, e aí eu com minhas amigas, minhas colegas de faculdade e amigas também. Então, o Pátio São Pedro foi muito importante também na minha relação com a velharia do Recife. Muito bonito, que eu gosto muito. Tem significados. Em 78, quando o movimento negro explodiu, em plena ditadura militar, foi muito mais as revistas, os jornais alternativos, tipo Versus, era o nome de um, Movimento era o nome de outro jornal, que ele chamava Imprensa Marrom, que trazia notícias do Brasil e do mundo. Então o Versus se titulou Afro-Latino-Americano.
E foi através dele que eu soube dos movimentos de libertação dos países africanos. Aí já acendeu uma luzinha, né? Existe movimento de libertação da população negra. Trouxe um ânimo, que até então não era um assunto da imprensa, né? Foram os movimentos de libertação dos países de língua portuguesa que chegavam no Brasil, que despertou em mim uma coisa que eu, embora soubesse negra, porque lá em casa todas nós sabíamos que éramos negras, meu pai e minha mãe nos educou como pessoas negras, conscientes que éramos negras e conscientes que tínhamos diferenças, porque a sociedade que nos acolhia, ao mesmo tempo, tinha um quê de mistério nesse, não é bem assim, então isso era uma interrogação. Mas nessa década de 70, com esses movimentos na imprensa, eu tive consciência que existia uma coisa maior, chamada movimento político. E eu fui pouco a pouco me envolvendo nisso. Então, para entrar de cabeça foi realmente quando o movimento negro estourou em São Paulo, em 78. São Paulo, Rio e Bahia. E esses mesmos jornais noticiaram. Tinha Milton Cardoso, que foi um dos jornalistas militante de primeira do Movimento Negro Unificado, que escrevia nesse jornal. Então foi assim, uma nova frente que eu disse, eu vou entrar nessa. E acho que fiz bem, nunca mais saí. Nós combinamos, cada sábado alguém levar uma pessoa negra conhecida. Então era muita gente chegando. Mas essa primeira reunião, como eu falei em João Batista, ele foi um desses que também articulou, ele, Edivaldo Ramos, Silvio Ferreira, Irene Souza, eu própria, sempre articulando, cada um levar uma pessoa. E foi enchendo a sala. E chegou a um ponto que a sala era pequena para acomodar tanta gente. Já em novembro de 1979, realizamos o primeiro 20 de novembro em Pernambuco, que foi um sucesso. De 79 até 2022, são muitos anos de soluções, resoluções, intrigas, rejeições e manutenção corajosa de muita gente. Isso é que é importante, muita gente se reconstruindo, chegando uma juventude aí com muito gás, como nós tivemos naquele primeiro momento. Seu Luiz de França, meu mestre, o mestre de maracatu, Leão Coroado, uma das grandes referências na minha vida, meu velho, um dos meus velhos. Aí o ensaio do maracatu foi o ano que o MNU, na época que eu participava, resolveu desfilar. O maracatu foi um momento de encontro dos negros na senzala nos dias de domingo, quando ele tinha o dia de descanso. Servia para não dançar somente. Bater tambor e dançar era um ato de rebeldia, era um ato de encontro consigo mesmo, com o outro, e era um ato de articulação para as ações da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Ali as fofocas aconteciam. Quem vai fugir, quem vai cozinhar, quem vai disfarçar. Após a abolição, a luta continuou.
Essa foto eu tenho especial carinho. Foi a primeira subida à Serra da Barriga. Primeira subida. Acho que 82, né? 82, isso aí. Eu estava lá. Nossa, você estava lá. Sim, porque era da comissão de Alagoas e trabalhava formando tudo em lei em Alagoas. Já ligado ao movimento negro. Isso era no Atlântico, conhece isso bem? Márcio, Quem? Márcio, irmão de Matilson, de Moura, da Moreira. É. Esse é legal. E o do violão, quem O é? violão, Eu esqueci Aí é Alafim Oió. Pelo símbolo ali da camiseta dá pra perceber que é do Alafinha. É, sim, com É certeza. cabeça e lé. Esse cartaz de baixo, não sei quem, Rose, eu trouxe os Estados Unidos, vê que negro lindo, o cabelo fantástico, carregado por Irene Souza. Irene Souza, Cida, nossa companheira. Esse foi uma viagem que eu fiz ao Senegal, em Dakar, Que ano, Naldete? 1982. Também na rua, uma rua, eu andando pelas ruas, Uma coisa essas que a gente imagens. percebe é a semelhança da aglomeração das pessoas Que a gente lá faz. com essa coisa da vivência da gente aqui, né? É verdade, Cida. Isso aí foi um gesto ver que eles não me olham com bons olhares. É comum os homens andarem de mãos dadas. E eu, curiosamente, eu não vi isso aqui no Recife, né? Fotografei. Isso é na fábrica? Eles fazendo tábuas para ler, para escrever a língua árabe. Agora tem mulheres que estão vestidas bem distintas, né? Mas lembra a música de Gilberto Gil, que quando ele foi na Nigéria elogiou a vestimenta das mulheres, são permanentemente alinhadas. Permanentemente alinhadas. Água do meu embaraço, água da minha travessia, água dos corpos deixados, água da minha agonia, água do mar dos meus mortos e dos corpos renascidos para a vida. Água do mar, dá-me a energia do vício da melanina. Água que impulsiona o vento, água da minha agonia. Retorna os corpos deixados na insana travessia. Água do vento e da terra, do ventre do meu embaraço. Água de todo o princípio, onde deito os meus laços. Água dos corpos renascidos pelas mulheres que as dominam. Água de todos os princípios, para sempre feminina. Para sempre feminina. Para sempre feminina. Chegando em 82 em Dakar, eu passeando pela região mais distante do centro, isso é importante conhecer, não só o centro, encontrei imensidões daquela mesma árvore que eu via na praça em frente ao cemitério de Santo Amaro. Crianças numa, adultos noutras, homens com sua máquina costurando. E eu perguntei a uma criança o nome dessa árvore, com meu francesinho capenga. Ela disse, baobá. Logo que eu conheci o baobá na sua terra, já disse, né, ele ficou vinculado também à minha história ancestral. E eu expresso muito isso na literatura. A partir disso,
ele entra impreterivelmente em algum texto literário. É uma relação sanguínea que todos me confortam, né? Tem um quê de história, se eu não sei, vou procurar saber. Quem plantou o baobá, os primeiros baobás? É impossível saber. Eu já tenho minha versão, né, literária, mas o que me preocupa, o que me perturba é a pergunta: quem plantou baobás nos engenhos de Pernambuco? Talvez eu parta sem ter essa resposta. E ao mesmo tempo estão eles aí para meu deleite, né, para o meu olhar, para a minha emoção. Não sei como era que os senhores de engenho viram isso, via os baobás, mas com certeza os escravizados gostavam muito de ter essa árvore sua tão perto deles. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Se hoje eu me alegro, imagina os escravizados. Eu realmente considerei essa viagem o fim do meu exílio. O desterro que nós passamos aqui no lado de cá foi terrível e ainda repercute até hoje. Somos brasileiros mal amados, mas quando chega lá na África, como quando eu cheguei, não sabia quem eram os meus em nível de sanguíneo, então considerei que todos eles eram meus parentes. E assim os tenho até hoje. Em Pernambuco, Inaldete Pinheiro de Andrade é a pessoa que trouxe o debate sobre racismo, sobre consciência negra, sobre utilizar a cultura popular, o maracatu, o afoxé, como um instrumento de conscientização. A década de 80, você, Inaldete, minha amiga, minha querida mestra, né? Se seu Luiz de França foi seu mestre, eu digo que você foi a minha e a nossa. A década de 80, a década de 90 foi um marco aqui de efervescência do movimento negro de Pernambuco, o movimento negro unificado, os afoxés, os maracatus, o afro-camarás, né? Enfim, uma série de segmentos do movimento negro que você, minha querida amiga, acompanhou todos, trouxe pra gente muita coisa do nosso continente mãe. As meninas que vêm de Caiana, as meninas que vêm de vários outros lugares, as jovens, eu que venho de outro estado, Alagoana, mas quilombola urbana, né? Que é dito. Mas a Inaldete acolheu, deu suporte, se tornou amiga, companheira, referência, que é importante a gente reconhecer isso. Né? Hoje eu estou doutoranda, mas com muita motivação de Inaldete, cada vez que chego lá, não, você tem que ir, neguinha. Oi, neguinha, você vai ter que ir, neguinha, essa caneta tem que passar mais uma vez. E eu acreditei, porque acho que nós, mulheres negras,
temos sim que estar ocupando esses espaços e fazendo o que você faz. Hoje eu sou mestra graças à contribuição dessa história, né? Eu contei sobre os mecanismos que o movimento negro criou para que a gente tenha hoje a Lei 10.639 e Naudete me deu todas as fontes. Vai entrevistar, vai ali, neguinha, vai lá na Assembleia, vai lá na Câmara dos Vereadores, vai falar com... E ela foi me dando as fontes, né? Então, obrigada, Naudete. Você é a nossa referência. Aos meus alunos, eu sempre falo sobre Naudete Pinheiro de Andrade, né? Sobre os livros. A Bíblia. Racismo e antirracismo na literatura infanto-juvenil, para mim, é um clássico de Naudete, assim. Quando ela fala da questão dos personagens negros, que não tinham nome, eram chamados mais por apelidos, né? Não tinham personagens subalternos naquela história. Então, assim, eu sempre falo sobre Naudete às minhas turmas. Então, mesmo que eles não a conheçam pessoalmente, como eu tenho esse privilégio, como nós temos esse privilégio, né? Espero termos por mais 150 anos com muita saúde, né? Mas eu sempre digo para os meus alunos, sempre falo em você. Sempre, porque você é importantíssima para toda essa história nossa. Importantíssima para todas nós, tá? E para todas as mulheres negras, toda a população negra, recifense, pernambucana, nordestina, brasileira e mundial. Viva a Naudete Pinheiro! Eu vou repetir, é uma frase muito repetida, né? Que a memória é que faz a história, o nosso ontem, o nosso presente e a continuação. E ela não é respeitada, a memória negra não é respeitada. Nós estamos, por nossos esforços de escrever, de recontar e de afirmar. Porque todo dia aparece um ou outro, uma ou outra para negar essa história que nós afirmamos. Mas nós estamos continuando e cada vez mais adesões, né, de pessoas sãs que pensam na sociedade plural, como é a brasileira. E nessa pluralidade está a população negra majoritariamente no Brasil. Depende de nós, o novo amanhecer. E que ele é construído diariamente. Todo dia nós amanhecemos para viver. E não queremos só sobreviver. Todo dia estamos nós aí, contando essa história. E chegando mais gente para contar. O importante é isso. Nossos mais velhos vão embora e nossos mais novos estão recontando. Isso é que é o bom da história.